Olá, eu sou o Arthur do Voz Tarot. Este é mais um episódio desta série de vídeos sobre como ler tarot simplificando o método de leitura. E para este episódio eu gostaria de falar sobre técnicas de leitura. Poderemos fazer isto de duas maneiras. Isto sabendo que primeiro temos que entender as cartas que temos em mãos. E para isso, para quem está a aprender, não há aqui a questão de ser meramente intuitivo, porque para ser intuitivo tem de se saber antes. E se um principiante na leitura de cartas não tem um background, uma experiência em leitura de cartas, em interpretação de cartas, então a sua intuição não lhe vai valer de muito. Vai ser uma coisa muito imprevisível sempre, muito aleatória. E sem nenhum tipo de combinação, nenhum tipo de organização. Nada é gerido, tudo é caótico. Por isso, para quem está a aprender a saber, dentro deste mundo das cartas do tarot, podemos fazer de duas maneiras. Ou vamos carta por carta, estudando uma a uma, como cartas individuais, mas nesse caso eu sugeria que quando fosse ler uma consulta, que pegasse e virasse uma a uma, ir virando carta por carta. Para que seja mais simples e fluido na hora de ler e de interpretar, uma vez que estudou as cartas individualmente. Também é normal que no momento da leitura a faça passo por passo, carta por carta, da mesma maneira que estudou. Portanto, teríamos, não é, por exemplo, a Torre como uma carta individual dentro do conjunto dos arcanos maiores do tarot, os 22 arcanos maiores do tarot. Temos, por exemplo, a Torre, em que vemos uma imagem que demonstra muita ação a acontecer. Vemos uma pirâmide, normalmente é uma torre. No tarot egípcio é a pirâmide a ser atingida por um raio e as pessoas a caírem de cabeça. Portanto, demonstra uma ação bastante fatalista.
seria essa a indicação que teríamos para ler esta carta. Fatalismo. Acidente. Tragédia. E depois continuaríamos carta por carta. A ordem não interessa. Vejam que eu peguei no arcano 16, não peguei no arcano 0 ou no arcano 1. Podemos começar pela carta que queiramos começar. É indiferente se estudamos carta por carta, como sendo elementos individuais. É indiferente a ordem. Podemos ir pela questão numérica também e perceber os números, a numerologia associada a cada arcano, mas isso é um estudo independente e vai partir da escolha de cada um. Mais uma vez, como eu refiro sempre nestes episódios, simplificar é a chave. E se vamos complicar com numerologia, há pessoas que vão associar os signos do zodíaco, só o horóscopo com o tarô, quando no momento de uma leitura vão associar, por exemplo, o arcano 13 ao signo escorpião, e daí surgir a ideia sobre a carta. É uma maneira de ler, não estou aqui a contestar nem a reprovar nenhuma dessas maneiras, apenas se estamos perante o tarô, deveríamos, a meu ver, trabalhar o tarô e não tanto as coisas que podemos associar ao tarô. Primeiro é trabalhar o tarô, entender o tarô. Porque senão é quase como se dando a origem do tarô a outra origem, a outra coisa qualquer. Aos signos, por exemplo. A astrologia, então. Teríamos a astrologia, que seria a base do tarô. E não é. Podemos trabalhar dessa forma, sim. Poderá funcionar, sim. Mas não estamos a trabalhar com o tarô. Estamos a trabalhar com outra ferramenta, outro instrumento, outra área de estudo para entender o tarô. Estamos a ser indiretos. Portanto, esta seria a primeira maneira, carta por carta. A segunda maneira é identificarmos grupos dentro dos arcanos maiores. E podemos identificar os grupos como mais nos convém. O meu exemplo aqui hoje é um exemplo, não quer dizer que seja apenas o único exemplo. Podemos criar grupos de todos os tipos e tamanhos dentro dos arcanos maiores. Com este tarô egípcio eu criei 3 grupos, começando com o primeiro grupo, que eu chamei de grupo das cartas interativas. São 9 cartas, se não me engano. E então é o louco. É interativo porquê? Porque o louco interage com o desconhecido, com algo
e desperta a sua curiosidade. Algo vivo como ele. Por isso vemos também aqui o crocodilo. Portanto, a interação entre o louco e o desconhecido, entre o louco e outra forma de vida, ou entre o louco e um estranho, seja o que for, alguma forma de vida. É uma interação direta, porque o louco arrisca chegar-se perto demais do desconhecido. Temos também neste grupo o Hierofante, ou o Papa. É uma interação, vemos aqui duas pessoas que estão com ele e há uma interação, uma interligação. Uma interligação entre a influência, que é o Papa, e os colaboradores, que são as pessoas de um nível mais baixo. Os empregados, colaboradores, seja o que se associar. Portanto, há uma interação direta também, em que o Papa não está sozinho na sua missão. Temos também neste grupo os enamorados, ou o amoroso. Há uma interação, porque ele tem aqui dois caminhos, duas formas ou figuras distintas. E ele, no meio dessas duas figuras distintas, tem uma interação direta. Poderá ser uma conversa, poderá ser uma análise, mas há uma interação porque ele precisa das duas figuras para entender algo. Roda Fortuna, há uma interação, vemos as figuras todas a interagirem com a roda. Roda Fortuna, que indica também uma interligação, em que várias partes estão ligadas entre si e fazem uma ação se desenvolver. Não é só uma parte que faz a ação evoluir, são o todo. Todas as partes fazem uma ação se desenvolver. A força é uma interação entre a figura humana e o animal, uma interação direta, em que se vai tentar chegar a uma relação controlada entre as duas figuras. Poderá ser o lado humano, sensível, mental, em relação ao lado animal e instintivo, brutal. O diabo, em que há uma interação entre a figura principal e mais as figuras
que ele tem como servos, escravos, pessoas que ou figuras que se sentem obrigadas a desempenhar uma ação forçada, que não é natural, que não parte da sua iniciativa, parte da iniciativa do poder, que é representado pelo diabo. E por aí fora podíamos estar aqui horas e horas a falar de cada carta em cada grupo. Temos mais 3 cartas neste grupo, que é a Lua. É uma interação também. Vemos as 2 figuras, mais esta figura aqui no centro. As 2 pirâmides de cada cor. A Lua e as nuvens. Portanto, há uma interação entre o cenário. Na carta do mundo também há uma interação entre a figura humana e o instrumento musical. Aqui também demonstra as figuras interligadas. Portanto, a música que é produzida através do humano, da alma, e do instrumento que faz vibrar o ambiente, que produz o som. Portanto, há uma interação. Bom. E também a carta do julgamento, que é uma interação. Vemos as 2 figuras distintas, mas ligadas pelos braços, pelas mãos. E, portanto, há uma interação entre as 2, uma relação direta entre as 2. O segundo grupo é o grupo das cartas pessoais. Temos o Sol, como podemos ver, a figura não interage diretamente com mais nada. É o Sol, a dança, a celebração, a estrela, que reflete enquanto se purifica. A temperança, que procura usar o tempo a seu favor. O arcano 13, que leva algo consigo. Tem também algo também nesta mão. E vemos aqui algumas partes humanas, mais a balança. Isto seria a morte, o seu arcano 13. O ermita está também ele sozinho, apenas com um elemento fogo, como se pode ver aqui. Mais o seu bastão. A justiça, que não é partilhada, é a justiça, o karma de cada um. O carro, ele conduz o seu veículo para chegar mais rápido, para se fazer notar, para
liderar a sua vida, para encontrar riqueza, para evoluir e progredir, desenvolvimento pessoal. O imperador, também uma figura isolada, individualista, pouco desconfiada, insegura talvez pela forma como está sentado, altamente protetor, a imperatriz, que procura sua autoestima, a sacerdotisa ou a papisa, que guarda a sua sabedoria, as suas experiências, não usa tanto a palavra como forma de chegar às pessoas. E o mago, que é o idealista e o planeador, aquele que planeia, aquele que imagina, aquele que mentaliza. E por fim temos o terceiro grupo, apenas 2 cartas, que é o grupo da execução. As cartas de execução. Pendurado, há uma execução, um ritual que ele faz com este animal. E há uma execução aqui também que perturba o equilíbrio, que intensifica um estado, neste caso um estado de destruição, um estado de tragédia, ou calamidade, ou catástrofe. Portanto, seriam os 3 grupos. E ficamos por aqui neste episódio. Já deu para ter aqui uma ideia sobre como conhecer as cartas do tarot e como estudá-las. Técnicas, métodos simples para simplificar o conhecimento das cartas do tarot. Espero que vos tenha sido útil esta informação. Eu volto num próximo episódio para novas informações sobre simplificar método de leitura. Da minha parte, por agora é tudo. Obrigado por terem assistido. E então até à próxima.